Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui do canal Família na Verdade. Eu sou o irmão Fábio Rodrigues Pardinho, de Cascavel, no Paraná. Vamos dar sequência ao nosso estudo sobre a questão da maldição, tá? Então assim, pessoal, uma das coisas que a gente tem que entender sobre a maldição é que assim, nós não temos que seguir o que a instituição religiosa ensina sobre maldição. O que ela ensina? Ela ensina que se você aceitar Jesus Cristo como seu Salvador, se você fazer a oração da fé, né, confessando, né, que você é um pecador, né, e aceitando a fé no Senhor, as suas maldições todas são quebradas, são resolvidas. Isso não é verdade, tá? Porque assim, pessoal, se nós formos olhar na Bíblia, a Bíblia ela classifica várias formas de pecado. Se a Bíblia classifica várias formas de pecado, e toda vez que nós pecamos, nós contraímos uma dívida, nós geramos um crédito negativo, né? Por exemplo, você compra roupa numa loja, calçado na outra loja, eletrodoméstico na outra loja. Você comprou em 3 lojas. Em uma dessas lojas você ficou devendo, tá? Nas outras você pagou. Você não está devendo. Mas na outra loja, numa dessas você ficou devendo. O fato de você aceitar Cristo vai eliminar essa dívida que você ficou nessa loja que você ficou devendo? Não vai eliminar a sua dívida. Entende? Da mesma forma os nossos pecados, tá? Nós pecamos em várias áreas da nossa vida, então nós temos que corrigir várias áreas da nossa vida. Entende? Então, Cristo, ele fez o sacrifício perfeito para realmente nos religar ao Senhor, ao Criador, né? E vamos dizer assim, e nos dá as ferramentas para eliminarmos as maldições. Quais maldições? Os castigos que o Pai nos daria, né, por causa dos nossos pecados. Então Cristo, ele fez essa obra perfeita como, vamos dizer assim, como um sacrifício perfeito, né? Morreu no lugar de toda a humanidade, pagando o castigo, pagando o pecado de toda a humanidade, né? Porém, a gente tem que entender que Cristo, ele nos ensinou como nos relacionarmos com os princípios da palavra de Deus, né? Ele dizia assim, eu faço tudo o que o Pai me manda. E Paulo disse assim, ó, nós temos que ser imitadores de Cristo. Então, se Cristo disse que ele fazia tudo o que o Pai mandava, e nós queremos imitar a Cristo, nós temos que fazer tudo o que o Pai manda. E onde o Pai, através do que o Pai fala? Através da Bíblia, dos mandamentos. Entende? Então, a igreja, vamos dizer assim, evangélica e católica também, a igreja, no sentido geral, os cristãos, a maioria não entende que se você faz um pecado e você nunca confessa esse pecado como pecado,
e você nunca tenta reparar esse erro, você não está perdoado. Isso não é ensinado. É ensinado que Cristo levou todos os nossos pecados e as maldições e que a partir do momento que você simplesmente levanta a mão e aceita a fé, está tudo resolvido, né? É aquele texto que eu falei na aula passada, né? As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aquele texto ele está dizendo o seguinte: uma pessoa que aceita a fé agora, não importa o passado que ela teve, agora ela é um irmão, ela aceitou a fé, ela aceitou a palavra, ela aceitou que a partir de agora ela vai viver pelo livro, pela Bíblia. Entende? Ela está reconhecendo, não, a palavra de Deus é a verdade e eu vou viver por ela. Então eu vou nortear minha vida por ela. Então nós, como igreja, nós recebemos aquela pessoa. Entende? As coisas velhas na vida passaram, na vida dela passaram. Agora ela é uma nova criatura. É isso que o texto está dizendo. Ele não está dizendo que todos os seus pecados estão resolvidos, entende? Porque tem coisas que você vai ter que tratar especificamente. Vamos lá. A essência da maldição reside na desconexão geracional. Lá no livro de Malaquias, no capítulo 4, no versículo 26, diz o seguinte. No versículo 5 e 6 diz o seguinte. Vejam, eu enviarei a vocês Elias, o profeta, antes da vinda do grande e terrível dia de Adonai. Ele fará o coração dos pais se voltar para os filhos, e o coração dos filhos para seus pais. Do contrário, virei e castigarei a terra com destruição completa. Então, o que ele está dizendo aqui? Que Deus está dizendo, tem na outra versão da Bíblia, diz assim, e eu vos enviarei o profeta Elias antes do terrível grande dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Quando Jesus, pode ler lá em Mateus, quando Jesus aparece, Yeshua aparece pregando a palavra, ele fala esse texto de converter o coração dos pais aos filhos. João Batista fala dessa mensagem de converter o coração dos pais aos filhos, né? O que acontece? A maldição ela se fundamenta numa desconexão entre pais e filhos. Por isso aqui no meu canal eu falo sobre família na verdade, porque se a família não estiver na verdade, essa família vai ser destruída. Ou você vai ser destruído pelo filho que vai se desviar, vai para a droga, vai para o mundo do crime, vai para a vida errada, ou para a família que vai ter assim, uma tragédia de relacionamentos destruídos, de casamentos desfeitos. Enfim, quando há essa desconexão geracional, quando o pai não cumpre o seu papel, quando a mãe não cumpre o seu papel de acordo com o que a Bíblia ensina, qual a função dos dois, como eles devem funcionar para ensinar os seus filhos, preparar os seus filhos para a vida, os seus filhos vão crescer, vão gerar família, vão ter família e vão repetir, vão aplicar aquilo que eles aprenderam dentro de casa com os pais. Quando há essa desconexão geracional, se instala um quadro de maldição. Entende? Um quadro de castigo. Deus começa a castigar aquela família para tentar corrigir e trazer aquela família de volta para o caminho. Né? Mas existem aquelas pessoas que quando são castigadas, estão sofrendo uma situação, elas param para pensar, opa, peraí, o que está errado na minha vida? Eu preciso analisar. E tem aquelas pessoas que mesmo vivendo errado e sofrendo, elas continuam repetindo e fazendo sempre errado, e elas nunca param para dizer, pô, peraí, o que está errado na minha vida? Né? Um homem que tem 3, 4, 5 casamentos, né? Já viveu com um monte de mulher, mulher que já viveu com um monte de homem, né? Homem que tem filho com um monte de mulher, mulher que tem filho com um monte de homem. Será que a pessoa não para pensar? Não está certo isso. Né? Olha como esse tipo de família vive. Observe como essas pessoas vivem. As crises que acontecem, a dificuldade de entendimento, de relacionamento. Então, se nós não nos encaixarmos
nessa maneira de Deus, obedecendo os mandamentos, a gente vai cair em erro. Voltando ao texto de Malaquias, 4:6, isso fica bem claro. Essa informação bíblica é essencial quando os pais não se convertem aos filhos e os filhos aos pais. Quando a injustiça, abandono, imoralidade, abuso, etc., dos pais é correspondido com a rebelião e desonra dos filhos. Ou seja, os pais não dão exemplo e os filhos desobedecem e desonram os pais, entendeu? Se rebelam. Ou seja, nessa desconexão entre as gerações, a maldição se instala através de infortúnios e perseguições espirituais, possibilitando o insucesso dos pais, que o insucesso dos pais se repita na realidade dos filhos. Aquilo que eu falei, você ensinou coisa boa, você viveu de acordo com o mandamento de Deus, seu filho vai replicar isso. Você viveu mal, o seu filho vai replicar, cara. Só quando ele crescer e ele poder entender que a vida dele está ruim, aí ele vai falar, não, tem alguma coisa errada. Aí foi o que eu fiz. Eu vi que tinha coisa na minha vida que não estava certo, mesmo já sendo um cristão, dedicado, mas as coisas não iam. Aí quando eu tive entendimento desse conhecimento aqui, eu entendi todas as heranças que eu recebi dos meus antepassados, todas as escolhas que eu fiz errado, baseado em rebelião, em revolta, em dor emocional. Entende? Essa é a brecha das gerações. Quando os pais provocam os filhos, a ira e os filhos não ouvem os pais, sendo espiritualmente desnorteados pela amargura e pela rebelião. É o que eu acabei de falar. Essa quebra de relacionamento entre pais e filhos distorce a identidade, danifica a capacidade emocional de estabelecer relacionamentos e endemoniza a herança da posteridade, fazendo com que os filhos incorram nos mesmos erros dos pais. Olha só, gente, isso é claro. Fica claro, olha só, eu falo as coisas. Fica claro, porém, que esses legados familiares não devem ser interpretados de maneira fatalística, mas antes como realidades que podem e devem ser sacerdotalmente redimidas e alteradas. Então, assim, isso aqui não pode ser uma desculpa, também tem isso. A pessoa fala assim, meu pai fez, eu também vou fazer. Não, entendeu? Não pode ser uma desculpa. A gente sofre uma perseguição, mas a decisão sempre é da gente. Então, depois que eu me tornei uma pessoa consciente, adulto, eu sabia o que eu estava fazendo, se era certo ou era errado. Ainda que eu estivesse sofrendo uma perseguição espiritual, em determinadas áreas da minha vida, eu sabia que eu tinha que fazer a coisa certa. E muitas vezes eu fiz a coisa errada. Eu quis fazer a coisa errada. Então, a pessoa também vai ter que passar por uma questão de arrependimento dos erros que ela cometeu. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Efésios 2,16. Então, qual que é o papel de Cristo nessa história? É reconciliar as famílias, reconciliar o marido, a esposa, reconciliar os pais aos filhos. Reconciliar o homem a Deus, principalmente, porque se você se reconciliar com o Senhor, você vai se reconciliar com a sua família. O princípio mais elevado para lidar com as maldições reside na reconciliação entre pais e filhos, entre marido e esposa, entre líder e liderado, entre raças, entre nações, etc. Não se quebra uma maldição em nome de Cristo, independentemente de se desfazer o crédito de injustiça e amargura agregado nos relacionamentos. Apenas quando alguém decide pessoalmente ou intercessoriamente se colocar nessa brecha das gerações, confessando e perdoando as iniquidades geracionais, redimindo o pecado dos pais e a desonra dos filhos, reconciliando os corações, remediando as feridas, é que as maldições começam a ser aplacadas. Não se deve usar o nome de Jesus como um amuleto ou fazer do novo nascimento o único argumento contra as maldições. Biblicamente não funciona assim, é o que eu falei já. A principal condição bíblica para crucificar as maldições se fundamenta na reconciliação. Então, pessoal, uma coisa que tem que ficar claro para nós. O que vai fazer você vencer uma maldição que Cristo já venceu por você é você se identificar
em você alinhar sua vida ao mandamento de Deus. Eu vou dar um exemplo aqui bem prático. Eu sofri muita perseguição na área sexual da minha vida desde criança. Criança eu não sabia o que eu estava fazendo. Tá? Desde criança, de 4, 5 anos de idade, eu tenho lembrança, tá? de perseguição sexual na minha vida. Porque o meu pai me expunha a pornografia muito criança. Então eu já cresci deformado. E mesmo depois que eu aceitei o evangelho, tá? Eu tinha dificuldade de lidar com isso, porque eu não entendia como essa dinâmica funcionava. E eu muitas vezes lutava com a minha força, né? Quando eu entendi que eu estava sofrendo perseguição espiritual na minha vida por causa de pecados que os meus antepassados cometeram, eu pedi perdão a Deus pelos pecados deles, né? Pedi que o sangue de Jesus estivesse sobre mim e sobre os pecados deles, né? E separando a minha vida, né, das influências dos pecados deles. E de lá pra cá, gente, assim, claro, não é simples igual eu tô falando, porque eu tive que ter uma série de conhecimento, né? Li vários livros, fiz a escola Oficina da Alma, né, para poder entender, né? E aí eu entendi como a coisa funcionava. Assim, eu tirei 2 semanas da minha vida para sentar e ouvir. E resolvi metade dos meus problemas. Entende? Então, a minha vida ficou mais fácil, mais leve, porque abriu meu entendimento e eu entendi o tamanho da responsabilidade que eu tenho, como marido e como pai. Eu não posso brincar com o pecado. Porque se eu brincar com o pecado, eu vou machucar minha esposa, eu vou machucar minha filha, e eu vou chamar maldição sobre ela, castigo sobre ela. Porque os pais são a proteção dos filhos. Então, se eu tô aqui, eu ou minha esposa fazemos algo errado, quebra o telhado. As crianças que estão embaixo, elas ficam expostas, né? Então, eu tenho que cuidar do meu telhado espiritual, moral, né? Viver uma vida reta, santa diante do Senhor, para não prejudicar os meus filhos. Se eu os amo, eu vou obedecer os mandamentos. Se eu amo a Deus, eu vou obedecer os mandamentos. Então, por isso que eu sempre digo, um homem que está em fornicação e adultério, né? E o homem que quer casar, está fornicando, ou a mulher, né? Ah, eu amo meu filho. Não, você não ama seu filho. Você não ama. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor não busca o próprio interesse. Quando você vai para uma prática sexual pecaminosa, que não é com a sua esposa, você está buscando o seu próprio interesse. Você não está suportando, como diz a Bíblia, o amor tudo suporta, né? Você não está suportando. Você está se entregando ao pecado. E o teu pecado vai amaldiçoar o teu filho, tua família, tua mulher. Principalmente tua mulher, né? Então, assim, pessoal, eu vou dar sequência nesse estudo, tá? Mas é só para você entender que nós temos que lidar com as maldições de uma forma sábia, né? Confessando os pecados, abandonando os pecados, né? Confessando os pecados dos nossos pais, dos nossos antepassados, para que essa herança maldita não nos alcance. Tá bom? Então, fique aí com mais esse vídeo. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família. E conhecereis a verdade vos libertará.